Vamos lá. Daí, Jorge, vamos lá. Para dar uma recapitulada no que a gente conversou na aula passada, né? Então, a gente está falando sobre os arremessos e os arremessos que a gente faz, das trajetórias da vida e o que isso traz para o nosso destino, né? Na verdade, a gente determina o nosso destino. E nós falamos sobre esse movimento evolutivo, que cada um se encontra em um determinado momento da vida, e que é importante que a gente entenda isso para não querer manipular os outros, né, e usar de prepotência para que as pessoas sejam exatamente como a gente acha que deveria, que a gente já estaria tomando um caminho que não é o correto. Tá grudando? Precisa botar na geladeira um pouco. Gente, só um pouquinho que eu estou aqui recebendo o pessoal e falando ao mesmo tempo. Então, vamos aqui com calma. E aí falamos dos arremessos, né? Que nós lançamos trajetórias o tempo inteiro, com cada pensamento, cada atitude, cada desejo que a gente tem. A gente vai lançando trajetórias e construindo o nosso destino. E falamos também que em muitos momentos a gente acha que está solto no mundo, que não existe ninguém cuidando da gente e que isso é uma ilusão, porque a vida é inteligente, existe uma lei e Deus está conosco o tempo inteiro. Basta que a gente use a nossa inteligência e deixe de utilizar o instinto o tempo inteiro. E aí, com certeza, a gente vai conseguir seguir o caminho menos doloroso, vamos dizer assim, né? E falamos também que achar que a vida, as encarnações, a sucessão de encarnações é só uma ascensão, que isso é uma ilusão que a gente tem, né? Então, os movimentos não são sempre ascendentes, eles são subidas e descidas, e isso é que constrói a nossa personalidade, né? Então, hoje nós podemos estar aqui num momento mais feliz, mais cheio de possibilidades, vamos dizer, de vários tipos, possibilidades financeiras, materiais, etc. E numa próxima encarnação, a gente pode vir de uma forma completamente diferente. Então, isso é importante que a gente entenda para que a gente julgue menos os outros, né? Então, os problemas que a gente mais gosta de julgar, provavelmente nós já passamos por eles ou ainda vamos passar. Então, fica a dica, né? Para que a gente julgue menos. Isso tudo a gente já viu, né? Tá lá nos vídeos gravados, então só realmente estou fazendo uma recapitulação rápida para que a gente possa ir à frente. Vamos aqui, falamos aqui do superconsciente, do consciente, do subconsciente de uma forma rápida, porque nós vamos falar sobre isso depois com mais profundidade, para que realmente a gente entenda como que se constrói essa personalidade. Nós paramos aqui, nesse slide, né? Onde ali a moça está arremessando a bola às cegas, e é isso que a gente faz, todos nós, o tempo inteiro, principalmente enquanto somos jovens, porque trabalhamos com o instinto. E é assim que a gente vive, né? Com uma mente aprisionada, pensando sempre a mesma coisa. Normalmente, a gente não consegue ter um pensamento novo. Nós repetimos, isso foi falado já na aula passada, no momento em que a Claudine estava expondo para a gente o assunto. Então, é muito difícil ter um pensamento novo, porque é como se nós estivéssemos, lembra daquela rodinha que ela mostrou lá do ratinho, que não era um ratinho, éramos nós ali girando, e é assim que funciona a nossa mente. A gente gira o tempo inteiro com o mesmo tipo de pensamento. E aí esse nós não tínhamos visto ainda.
Ô Jorge, se tu quiser falar alguma coisa, por favor, me interrompa, tá? Tá bom, Cris? Continua aí. Então, eu trouxe essa figura porque ele diz assim, né? Que a gente tem uma trajetória, daí aqui a gente está vendo do bebezinho até o idoso. Então, enquanto a gente, até o momento da adolescência, como nós já falamos, a nossa mala abre, ou seja, a criança já vai trazendo é, traços da personalidade que ela vai viver numa vida adulta, e ela vai demonstrando como que ela vai interagindo com esse mundo que é apresentado para ela, né? Então, cada criança tem a sua personalidade já, porque a gente precisa entender. Muitas pessoas perguntam assim, às vezes, para a gente: ah, mas eu vou usar um exemplo aqui de alguma coisa mais séria, assim. Ah, é tão pequenininho e já tem uma doença mais séria. Poxa, mas é só uma criança, né? Não fez nada, nem viveu ainda. Então, isso é um engano, né? É uma criança, é um bebê, acabou de nascer, mas está num corpo recém-formado, mas não é um espírito novo. É um espírito que já traz uma carga de personalidade de várias encarnações. Então, vamos supor, eu estou vivendo nessa encarnação, só para que a gente entenda mais ou menos como funciona, né? Eu vivo nessa encarnação, então eu faço uso do cigarro, bebida alcoólica, eu abuso do meu corpo físico, vamos dizer assim, né? Eu extrapolo meus limites, e então, pô, eu tenho uma vida só, então vou aproveitar. E vamos usar o exemplo do álcool, né? Então, eu bebo uma vida inteira, eu trago para o meu fígado problemas graves e eu desencarno. Quando eu reencarno, eu trago uma marca no meu perispírito, e o perispírito é como uma matriz. O corpo físico ele vai ser construído, vamos dizer assim, por essa matriz, que é o perispírito. E o perispírito, ele nos acompanha, ele é a nossa essência com o espírito, né? Então, o espírito é a nossa essência e o perispírito, ele é a forma, vamos dizer assim, que vai gerar o corpo físico. Então, eu sequelo o meu corpo físico, eu desencarno, o corpo fica, desintegra aqui na matéria, mas o perispírito acompanha o espírito. E quando eu reencarno, eu trago essa sequela. Então, eu vou ser um bebê numa próxima encarnação que vai ter problemas já desde da tenra idade, problemas sérios de fígado, da parte digestiva e tudo mais. E assim é com todas as outras doenças que a gente conhece, que já vêm da infância, que já são congênitas, né? Então, é muito sério essa questão, porque tudo que a gente faz tem um preço. Existe uma dívida que a gente adquire. E num momento ou no outro, ela vai precisar ser sanada, né? Ser paga, então. Quer falar algo, Jorge? Eu entrei no assunto aqui que eu não estava nos meus planos, mas eu acho que deu para o pessoal entender. Não, mas você explicou direitinho, é isso aí, né? Todos nós temos um passado. E não é porque ser criança, jovem, que esse passado ele não está esquecido. E claro que ele vai aparecer no momento certo, que a gente esteja preparado para resolvê-lo. E esse momento só Deus sabe, mas todos nós vamos passar por isso. Né? E lá no finalzinho, fecha a mala de novo e vai abrir na outra encarnação outra vez. Então é bom que todo mundo aproveite bastante agora para resolver as questões que veio resolver, né? Todo mundo precisa entender qual é a ideia de Deus para esta encarnação, estudar o seu comportamento, estudar a família, o local que está alocado, né? Com o comportamento de todos, daquele que você gosta, de que você não gosta, dentro da sua família, como é que você, com quem você lidar, com quem não, e ir resolvendo essas questões, porque essas questões é aí que estão os intrincados, as questões
de comportamento do passado que retornam para a gente resolver. Então é importante acordar para esse momento e vivê-lo bem desperto, bem consciente do que está fazendo. É isso. Tá. E ainda gostaria de colocar, porque normalmente a gente, a maioria aqui tem filhos, não todos, é claro, mas a gente sempre tem alguém da família com algum tipo de doença e tal. E é importante que a gente entenda que a gente precisa escolher. Escolher no sentido de, existe uma dualidade, né? E quando eu escolho o lado negativo, que é a revolta, eu preciso compreender que eu aumento o meu problema, porque eu vou produzir mais energia da mesma energia negativa que eu já tenho. Ou seja, eu tive um comportamento que me sequelou de alguma forma, então eu venho nessa situação, ou eu tenho um filho que apresenta algum tipo de doença, né, um irmão e tal, e a família muitas vezes ela se revolta, né, e ela, por quê, mas e tal, e é tão jovem. Isso é muito sério, gente, porque aí o que acontece? Essa energia produzida aumenta mais o problema, e aí o Carlinho estava falando no início, né, das aulas de chakra, e assim, a gente pode atenuar ou agravar. Por exemplo, a pessoa que tem revolta, ela vai ter mais crises, ela vai ter a doença com mais intensidade, porque ela não está colaborando com a cura, e sim se revoltando. E a partir do momento que ela tem o entendimento que ela precisa resolver esse problema e que ela precisa aceitar, ela auxilia a cura, porque por mais que ela tenha um problema, ela atenua muitas vezes as crises e às vezes até se cura nessa vida. Ou se não conseguir se curar nessa encarnação, numa próxima ela vai conseguir, porque ela deixa de se revoltar e deixa de produzir mais dessa mesma energia negativa. Ok? E aí, assim, ó. Oi, pode falar, Jorge. Não é só a questão fluídica, tem a questão de vibração também. Talvez as pessoas não... Quando você está doente, você baixa a tua vibração, mas a vibração ela trabalha por onda e ela vai buscar uma afinidade no universo. E se você está muito com a vibração baixa, você vai trazer para perto de você só espíritos encarnados também que pensam igual a você naquele momento, o que vai aumentar muito a sua sobrecarga, tanto fluídica, tanto a sobrecarregar teus chakras, teus centros de força e plexos e todo o corpo físico, mas como o corpo psíquico também, o que vai causar uma maior desorientação, uma desordem psíquica muito maior, porque você vai ter um grande número de pensamentos que você não vai saber se é teu ou não, um grande número de pessoas que você vai estar ligadas e vai estar telepaticamente ou diretamente se comunicando com você, fora os encarnados que vai chegar a todo momento, que vai trazer uma carga muito grande para cima de você. Então, essa observação da qualidade de como você está pensando e de como você está resolvendo o problema, como a Cris falou, de não usar de revolta, e o Evangelho ele fala isso muito, de você usar de resignação, de aceitação, de ter um comportamento de harmônico com Deus e consigo mesmo, para que você consiga pelo menos viver, né, e pensar corretamente. Porque ninguém consegue pensar com uma multidão de situações na mente, e uma mente em desordem, uma mente em desequilíbrio, a parte fluídica em desequilíbrio, a parte do centro de força em desequilíbrio, o corpo orgânico em desequilíbrio. E aí vem doenças, vem dor de cabeça, vem uma série de coisas, os problemas se acumulam, porque tudo isso está em desordem. Então, é importantíssimo colocar tudo isso em uma perspectiva de harmonia, de resignação, realmente, de aceitação. E começar a construir um novo amanhã a partir de agora, a partir disso. É criar a ordem a partir da desordem.
E todo mundo consegue se usar a vontade e se realmente persistir nisso. Era isso, Cris. Valeu, Jorge. Não, essa figura, quando eu tenho mania de anotar algumas coisas, é interessante que essa figura agora me traz tanta coisa para falar e eu acho tão importante, porque a partir disso tudo que o Jorge falou, a gente tem estudado bastante a questão dos chakras, que são os centros de força que futuramente a gente vai poder falar um pouquinho sobre vocês, para vocês, né, sobre isso, quer dizer, e, e esse desequilíbrio que vem através da forma mental, ou seja, da forma de pensar, desequilibra a gente como um todo. Né? A maioria que está aqui sabe o que é um centro de força e como ele funciona, mais ou menos, e como rege aí todos os nossos órgãos. Então, a gente diz, estou com dor de estômago, estou com dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo. E, na verdade, tudo é fruto de uma forma mental, de uma forma de ser, ou seja, da personalidade que eu estou criando, né? E aqui, nessa figura, o velhinho, do jeito que a gente vive, ou seja, na ignorância de não conhecimento, eu quero dizer, ele só vai ver a trajetória dele quando ele já está aqui, ó, fechando a mala, né? Por que a gente diz fechando a mala? E é importante que a gente compreenda isso, porque aqui eu também estou com a mala fechada, aqui no bebezinho, né? Então eu vou abrindo a mala aos poucos. Então aqui eu abro a minha mala, né? E aqui eu vou para a vida adulta. E aí aqui a minha personalidade, ela tá ali. Eu já sei quem eu sou, só que eu não pergunto quem eu sou. Hoje eu fiz uma experiência, eu tenho um filho de 17 anos, e eu disse para ele assim: "Quem tu és? Sabes quem tu és?" Daí ele deu aquela regalada assim, né? Porque normalmente quando a gente pergunta para as pessoas quem elas são, elas dizem aqui, eu sou fulano de tal, filho da Marlene, do Osni, moro ali no Jardim Atlântico, trabalho assim, né? E vai dando uma descrição física e de filiação. Tá, mas quem tu é? Que pergunta difícil. Quando eu faço atendimento de floral, eu faço a seguinte pergunta, né? Se descreva em 3 palavras, mas não tem um que não diga assim, mas é muito difícil isso. Porque a gente não se conhece, né? E aí, como é que eu vou? E aí, se a gente diz, eu preciso mudar. Preciso mudar, porque estou cheio de problema, estou aqui com dor no estômago, estou com muita dor de cabeça, as coisas não estão dando muito certo, em casa estou brigando, eu preciso mudar. Tá, mas eu vou mudar em quê? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu não me conheço. Não sei quem eu sou. Então, como que eu vou mudar alguma coisa que eu desconheço? Né? Então, fica aí, cada um pode anotar. 3, quem são vocês em 3 palavras, né? Ou mais, se quiser colocar. Começar a pensar um pouquinho sobre isso. E aí o senhorzinho aqui fecha a mala, por quê? Porque ele viveu uma vida adulta, lançou trajetórias, desconhecendo o que estava fazendo, e só aqui ele consegue olhar para trás e ver o que ele conseguiu construir, que vida que ele conseguiu construir, porque é a gente que constrói o futuro da gente. Alguma dúvida, gente? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu acho bem importante. Se ficou alguma dúvida, eu abordei vários assuntos aqui e provavelmente gerou alguma dúvida. Então, se alguém tiver, por favor, pode escrever ali no chat ou pode perguntar, fiquem bem à vontade. Oi, Cris, posso falar? Por favor. Boa noite. Eu estava aqui até falando com a Maria enquanto tu estavas... Esse aí tá vazio. Estavas falando agora sobre quem a gente é, né? E acho que até essa dificuldade da gente dizer quem a gente é, além de, claro, não se observar, não saber quais são os pensamentos que mais nos norteiam, eu acho que vai muito também sobre quando a gente define o que a gente acaba partindo para um dos polos da dualidade. E quando a gente vai para o polo da dualidade, a gente simplesmente é o outro polo. Então, se eu falo que eu sou brava ou que eu sou impaciente, eu nego completamente o fato de eu desfrutar a minha paciência e a minha mansidão, né? Sendo que isso também me compõe, porque a gente é muito complexo e a gente é inteiro, né?
Mas, assim, é muito importante que a gente veja quais são os pensamentos que nos norteiam, o que são, sei lá, nossas qualidades que nos movem, o que a gente vê que a gente tem que melhorar. Mas eu acho que é complexo essa descrição do que estamos nesse momento, né? Era isso. Um beijo. Tá bom. É, sim, é complexo, mas eu entendo que é necessário, porque precisa existir um começo, principalmente para quem está entrando nesse mundo do autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que a gente começa a estudar um pouco mais, a gente entende a dualidade, claro, a gente sabe que um sentimento, o sentimento ele tem os dois lados, né? Então, mas num primeiro momento é preciso que a gente identifique, sim, não que a gente não é aquilo estático, né? A personalidade ela não é estática, então ela é um movimento e eu preciso compreender o que me move, quem eu sou, porque eu sou um ser perfeito, filho de Deus, mas neste momento como eu estou? Talvez seja essa a pergunta, né? Como eu estou neste momento? Que tipo de ajustes eu vou precisar fazer? Eu não preciso chegar a lugar nenhum, né? A gente sabe que a gente não tem uma meta, que a gente não precisa chegar a lugar nenhum amanhã ou depois de amanhã, mas eu preciso começar a me compreender, porque do contrário as coisas chegam e é uma casa sem dono, sabe? E isso é muito importante, saber o que se passa dentro de mim. Eu acredito que esse seja um grande começo, né, para quem está começando nessa caminhada do autoconhecimento. Então, eu adoro essas duas palavras, né? Já falei muito sobre isso, e aqui a gente tem a imagem de construtores e de destruidores, sendo que aqui a imagem é física, né? Mas eu queria que vocês trouxessem isso para a área do pensamento. Então, eu tenho essas duas possibilidades, a vida só me dá essas duas possibilidades, a vida não me permite a inércia, ou seja, eu não faço nada. Então, a inércia está dentro do movimento de destruição e não de construção. Porque eu estar sem movimento, ou seja, ali girando numa velocidade tão absurda que eu estou paralisada, não tenho movimento nenhum, eu estou dentro do campo da destruição. E é isso, assim, porque dentro do meu trabalho, eu vou usar um exemplo, né? Eu tenho uma grande ideia. Eu vim para ser um cientista, então eu tenho uma ideia de uma grande invenção que vai poder ajudar a humanidade, eu vou construir órgãos artificiais, um exemplo assim, né, grandioso, mas que isso está nas mínimas coisas, tá, gente? Eu vou dar um exemplo maior para que vocês entendam, porque eu acho que os exemplos, eles são muito importantes para que a gente comece a entender como realmente funciona. Então, eu venho com essa missão e o que acontece? Eu me perco no decorrer da minha vida e uso toda essa minha inteligência para, sei lá, construir uma bomba atômica ou para qualquer outra coisa que seja destrutiva. Então, dentro do meu trabalho, eu sou funcionária pública agora aposentada. Eu fui uma construtora ou uma destruidora? Eu trabalhei com afinco, eu tentei ajudar as pessoas, resolver os problemas, ou eu fiz um trabalho lá, de qualquer jeito tá bom, e cada um que se vire e pronto, né? Então, cada um dentro da sua função é um construtor ou é um destruidor? Dentro da família, o que é que eu sou? Eu costumo usar que tipo de pensamento? Eu sou o quê? Eu sou uma construtora ou uma destruidora? É nesse sentido. E comigo mesma, o que eu me dou? Eu me construo ou eu me destruo? Quando eu faço alguma coisa que eu não acho que é correto, como que eu me trato? Eu me trato com carinho, eu me acolho? Ou eu olho para mim com raiva e digo, poxa, tu és isso e aquilo? Sabe? Então, essas duas palavras, construtor e destruidor, elas estão na nossa vida o tempo inteiro.
E a gente precisa ficar muito atento em relação a isso. Pode falar, Jorge, por favor. Eu queria fazer uma pergunta, e para todo mundo, né? Então, Sim. você colocou aí uma proposta de construtor e destruidor, mas pelo que eu percebo, a gente vive num estado de inconsciência, de inércia, como você falou. Isso quer dizer que a gente tem uma mente contraída, né? Uma possibilidade real de ter contração. Quando você contrai a mente, você contrai todas suas potências divinas, como vontade e inteligência. Ela fica restrita a particularidades. No universo infinito, ela trava num finito, numa coisa. Então, como é que eu vou saber se eu estou sendo construtor ou destruidor? Como é que eu vou fazer essa análise? E aí uma pergunta não é para você, é para todo mundo, para que as pessoas entrem na conversa aí e possam dar a sua contribuição. Como é que você sabe que você está construindo a sua felicidade ou não? Que você está fazendo bem ou não para você mesmo? É o que a Cris quer saber ali. Porque se você não sabe, pode ser que você esteja no movimento errado e pensando que está certa. Então, se a gente não tiver esse diálogo aqui agora, é possível que você continue pensando que está construindo. Até mesmo porque tem uma construção material, uma construção espiritual. Qual é que está preponderando? Então, tem uma... E Jesus coloca, tem uma parábola que chama parábola do construtor. Então, seria interessante que todo mundo, quem quiser, né, claro, se posicione. Como é que isso nós sabemos realmente que estamos construindo ou destruindo a nós mesmos? Vamos lá, gente. A Tati está aí? A Tati Rocha tá, né? Diz que ela está escondidinha no cantinho aí, que não é para ninguém ver. Maria, Tati, colaborem, por favor. Eu tô aqui deitada morrendo de cólica. Opa! Só ouvindo. E aí, gente? Vamos Oi, pensar. Cris. Oi, querida. Tudo bem? Tudo? Então, eu estou engatinhando, tá? Se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam, por favor. Não existe isso de falar besteira. É bem isso que a gente quer, que todo mundo participe sem receio, sem medo nenhum. Vamos lá. Pelo que eu entendi, eu acho que eu vou saber se eu estou sendo construtora ou destruidora com as coisas que comigo mesma, quando eu vejo se a minha vida tá boa ou não. O que que é boa? Muito relativo. Mas se eu estou feliz como um todo, né? Se eu estou feliz com o meu trabalho, se eu estou feliz com a minha família, né? Se as coisas estão indo do jeito que eu espero que aconteçam. Acho que é isso, né? Acho. Sim, é um excelente parâmetro, né? Para que se a gente está se sentindo feliz e pleno, né? Porque existem vários níveis de evolução, então, mas a gente sabe quando as coisas não vão bem, porque a gente sofre, na verdade, o que que avisa para a gente que a gente está sendo um destruidor? É a dor, né? E essa dor, ela não precisa ser física, ela pode ser uma decepção em família, no trabalho, qualquer coisa. Sim, sim. Normalmente ela não é física, né? É uma dor emocional mesmo, é uma dor do espírito. Uhum. E quando chega a virar uma dor física, é aquilo que a gente estava falando antes, né? O corpo já adoeceu e o corpo só adoece por conta da forma mental, né? Dessa personalidade que a gente vem criando, vem construindo no decorrer das encarnações. Então, a gente traz a doença através do pensamento. Vai, Jorge, agora vamos lá. Completa aí. Mas ninguém vai falar nada aí? Todo mundo Acho que a quietinho? Adriana é a corajosa. Parabéns, Adriana. Mas é bem isso que a Adriana falou, né? É o estado de alegria que as decisões que a gente toma nos dá. Ou também Olá. que traz alegria. Oi.
Opa, ela Oi, vai é a Marinês. Vamos lá, Marinês. isso, que bom que eu estou aqui no maior conflito para entrar nessa conversa ou não. Primeiro, porque da tua primeira pergunta, a coisa mais difícil que a gente tem na vida é saber quem sou eu. Até porque, para mim, saber quem sou eu é em cima do que eu penso que é, né? Não no teu olhar, no meu olhar. Sim. Eu sei que eu sou uma boa mãe, sou uma boa esposa, mas eu fico na dúvida quanto o universo. Eu vou dar o exemplo de uma amiga minha que hoje está com um conflito muito grande, uma pessoa maravilhosa, perfeita e tal. Hoje ela foi expulsa de casa pelos filhos. E daí eu fico me perguntando o que é certo nesse universo de bom, de eu sou assim e ela é maravilhosa. Então, dentro do que vocês estão falando, e eu estou entendendo, e estou vivendo o conflito de saber ou não saber me conduzir dentro da lei de Deus, né? Estou ali analisando cada degrau da evolução, mas é super difícil eu me colocar e dizer quem sou eu, na verdade, né? Porque para mim a dúvida só cresceu dentro daquilo que eu achava que eu estava bem, mas agora eu estou em dúvida se eu sou muito boa ou sou muito ruim, né? Dentro de qualquer situação de vida, pessoal ou familiar ou comunitária. É isso que eu, né, realmente queria responder essa pergunta, porque não consigo responder para mim, mas também eu não sou nem ruim, nem boa. Então, eu vim nesse mundo aqui para quê? Se eu não consigo a perfeição, lógico, mas eu não sou boa o suficiente. É isso que, para mim, ficou bem conflituoso isso, né? Então, vamos por partes, né? Depois o Jorge complementa ali as meninas. Mas assim, ó, primeiro, né? Tu vive uma vida inteira com um tipo de ideia de vida, vamos supor assim. Isso. Né? E agora, nos teus, né? Eu não vou dizer aqui a tua idade. Pode dizer, não tem problema, Mas 68. nos altos aí dos teus 68 anos, tu descobrisse que existe uma outra forma, né? Isso. Então, óbvio que isso vai gerar um conflito, porque tu tinhas uma construção achando que tudo era daquele jeito e agora não. Pô, tu entendeu, tu conheceu que existe uma lei, tu já sabe que existe uma lei, e isso é muito novo. E todas as pessoas que eu converso, que estão fazendo aqui com a gente, então foi diferente para mim, não foi diferente para as meninas ali, nem garanto que para o Jorge. E quando a gente conheceu essa informação nova, essa verdade que é a lei de Deus, a gente entrou em conflito, sim. Né? Mas o tempo e os estudos, eles vão fazendo com que isso se desfaça. Porque, e vou te falar outra coisa, vai vir a fase de que a gente quer abrir a cabeça das pessoas e enfiar lá dentro, por isso eu coloquei aquela figura da corrida, a gente vai querer colocar lá dentro, olha, eu quero te dizer que existe uma lei, e a gente vai ficar ansioso por isso e querer mudar as pessoas, e aí a gente também vai chegar num momento que, eu estou falando que aconteceu comigo e o relato de muitas pessoas, né? Que a gente sabe que não vai poder fazer isso, sabe? E essa questão de ser um construtor ou um destruidor, a gente não vai ser um construtor em todos os âmbitos da vida. Eu sou uma boa mãe, sou uma boa esposa, sou uma boa avó, sou uma boa filha, fui uma profissional maravilhosa. Não funciona dessa forma. Vai ter situações que eu vou ter mais dificuldade, que eu vou, sabe, que eu vou oscilar ali e que com certeza está tudo ok. Como a Tati falou ali no começo, eu não preciso saber quem eu sou redondo, não existe isso. Existe um conhecimento de quais são os traços da minha personalidade, né? Que tipo de pensamentos eu tenho, como que eu reajo a certas situações. Mas isso não é estático. Eu estou em movimento, eu preciso saber quem eu sou, mas isso não é uma sentença, entende? Tá me entendendo? Claro, claro. E isso Não, traz mas então, tranquilidade, porque assim, ao mesmo tempo que eu sei que eu sou filha de Deus, eu sou perfeita. Deus me fez perfeita, mas eu estou nesta situação, nesse momento, tentando voltar para a perfeição, tentando voltar para o centro,
que é para Deus, né? Então tá tudo certo, não pode existir, não deve existir culpa, nem cobrança, e sim acolhimento. Sabe o que que eu achei difícil? Me definir em 3 palavras, Ai, que não, foi que então você deleta colocou. isso aí, por favor, mas é se definir É no porque caso de eu tentar fiquei saber, pensando, né? meu Deus, foi esse o meu conflito. Ai, Como gente, é que eu então, vou me ó, definir deleta as em 3 3 palavras, por favor, não quero causar conflito. Exatamente, porque saber quem sou eu demanda muito mais que 3 palavras, é uma Sim, vida, sim, é né. verdade. Mas era isso realmente que foi, difícil a gente se participar, mas eu estou atenta a todas as terças-feiras, estou aqui, estou gostando e acho que é por aí, e realmente tem servido para a minha vida, né, como uma luz, né, uma luz nos 2 sentidos, de saber, se analisar melhor os lançamentos que eu tenho feito, né, eu já refiz o meu caminho e tenho ainda muito a percorrer para chegar, né, a um passo legal, mas eu estou bem satisfeita e obrigada pela resposta, Tá bom. tá bom? E muito obrigada pela participação, né? Eu acho que é isso que a gente quer mesmo, que as pessoas comecem a participar e a gente está aqui, todo mundo aprendendo, e a gente pode dizer que somos amigos ali, porque a gente já está junto há várias terças-feiras. Então, gente, não se acanhem, tá? Por favor. Essas participações são muito importantes, porque, ó, Marinês tirou a dúvida dela, a Adriana se colocou, e provavelmente outras pessoas vão ter vontade, então, por favor, interrompam quando vocês acharem conveniente. O Jorge quer falar Então, alguma coisa? então, já que hoje a bola está comigo, deixa eu só perguntar mais uma coisa. Pode Eu tenho perguntar. uma irmã gêmea Sim. e eu sempre fico me perguntando por que nós duas viemos juntas. Adoro estar com ela, mas tem uma explicação, porque a carga era pesada demais para uma só, ou as duas têm que se ajudar, e ela está participando aí, ela está me ouvindo também. Ah, Mas é? é no sentido de como que a gente pode se ajudar, né? Na caminhada que a vida nos colocou juntas. É isso. Eu Se vou... tem algum porquê de vir gêmeos, né, Sim, na vida, que eu tá. acho bem bacana, mas eu me pergunto sempre por que nós vimos juntas? Qual é o caminho que nós temos que descobrir, né, ou trilhar? Essa é a minha pergunta. Ok. Eu vou te dizer que eu não sei a resposta. E eu vou passar a bola para o Jorge, vamos ver se ele sabe. Senão a gente vai pesquisar e na Não, tomara que... terça-feira a gente vai trazer para ti. mas aí a minha irmã que está aí, se ela quiser, ela rebate. Tá bom. Oi, Cris. Vamos primeiro para as perguntas. Quando a Cris faz a pergunta lá no Floral, se define 3 perguntas, gente. 3 O palavras. que ela, na verdade, quer dizer é que é para chamar a atenção de todo mundo de como a gente não tem ideia, né, de como a gente é, ou não tem uma percepção adequada do que a gente é. Porque a gente não vive o nosso mundo interior, a gente vive para o exterior. Então, a pergunta ela tem outras finalidades do que realmente a pessoa se definir em 3 palavras, né? É realmente chamar a atenção da pessoa de como ela não vive o próprio mundo, de como ela não tem noção do que se passa dentro dela. E realmente não tem, é um estado de inconsciência completo. Esse é o grande objetivo que ela faz a pergunta. Porque é muito difícil realmente se definir com 3 palavras, mas a gente pode falar que é filho de Deus. Pronto, está definido. Que é verdade. Ou você pode dizer que é um espírito imortal, em 2, pronto, que também é verdade. É que nem tudo também tem uma questão de que a pessoa precisa dizer, eu sou ruim, eu sou falso, eu sou isso, sou aquilo. A gente também pode definir as coisas pelo lado bom, não é? Que também é verdade. E poderia se definir com uma palavra só, né? Amor. Porque todos nós somos amor, nós somos filhos de Deus, Deus é amor, nós somos amor. Então, nem Mas tudo aí, é mas assim. aí, sinceramente, me pareceu arrogância, de Por repente. quê?
Dá essa, não sei agora que me É um veio isso, fato. você falando. É claro que a gente não se define em 3 palavras, né? E foi só uma provocação para a Cris. E justamente por isso eu perguntei. Mas era essa a resposta que eu queria ouvir também, né? Como que eu vou me definir sendo filho de Deus, sendo uma pessoa do bem, né? De amor, de família, de construção, que é assim que eu me vejo. Então é assim que você é. Agora, a arrogância é quando a gente se acha melhor que os outros, né? A Não, gente dizer isso que não. é filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Aí não tem ninguém melhor que ninguém. Nós dissemos que eu sou amor, todos os filhos de Deus são amor. Então não tem ninguém melhor que o outro. Se eu falar que eu sou um espírito imortal, todos os filhos de Deus são espíritos imortais. Então não tem arrogância, eu não estou me achando melhor. Eu estou definindo um conceito que ele é universal, que ele é para todo mundo, não é? Então não tem. E tudo isso é verdade. O que eu quis dizer é que a gente tem uma mente que às vezes sempre busca o lado que não é bom. E que não é verdade. Nós somos bons. Nós temos coisas maravilhosas. E mesmo dentro da lei de Deus, tudo aquilo que a gente não faz bom, não faz para o bem, ele é revestido num bem diante da lei de Deus. Chega para os outros como um impulso útil, porque todo mundo tem que ser útil para todo mundo. Perfeito. Não é? Então, não tem um critério assim de que... Porque, na verdade, é assim, olha, nós somos filhos de Deus, nós somos consciência, nós somos inteligência e nós somos, da nossa consciência, tem conhecimento. Se nós somos conhecimento e somos uns seres inteligentes do universo e somos amor, e o amor é que dá vida a tudo, então nós somos tudo isso. Nós somos vida, nós somos amor, nós somos inteligência, somos conhecimento. Todo conhecimento está dentro da gente. Nós fizemos uma escolha evolutiva de contração de consciência e depois fazer uma jornada evolutiva para a gente vivenciar todo o conhecimento por etapas. O único erro que há nesse processo é que a gente congela a mente em um determinado aspecto. Por exemplo, eu fico com ódio de alguém durante 300, 400, 500 anos. Aí é que está o problema. Porque exatamente eu não uso de amor, eu não perdoo a pessoa, aí não sigo, aí eu travo o processo evolutivo. Aí se eu tenho 20 inimigos, eu odeio 20 pessoas. Então eu perco aí 1000 anos, 2000 anos travado em questões que poderiam ser resolvidas com uma conversa, com um perdão, com a indulgência, no sentido de pacificação. Mas todo mundo faz a mesma jornada. Nós vamos sair lá do mineral e vamos chegar até o arcanjo de novo, que é a parábola do filho pródigo. Então, não tem ninguém assim que é ruim porque é ruim. Tem gente que faz coisas ruins até aprender a fazer as coisas boas. Então, não vamos imaginar que o universo é isso, que todos nós somos sempre errados. Nós fazemos coisas erradas? Fazemos. Fazemos bastante coisa errada? Fazemos. E fazemos bastante coisas boas. O que nós precisamos estar conscientes é de transformar as erradas também em boas. Ou pelo menos buscar um equilíbrio nisso. E daí para frente fazer só coisas boas. Não é? Nós estamos em um planeta onde o mal predomina o bem. Qual é a ideia de Deus nesse momento para nós? É que a gente equilibre, que a gente faça tanto mal como bem, não é? Então, depois, mais para frente, nós vamos fazer mais bem do que mal. Em determinado momento, só vamos fazer o bem. Esse é o processo evolutivo e todo mundo vai chegar lá. Agora, é preciso estar consciente do que cada um está fazendo nesse momento. E bem e mal, o parâmetro que a gente tem que ter é a lei de Deus, não é? Então, se a lei de Deus diz que tem que perdoar, então não vamos ter raiva nem ódio. Se ela diz que a gente não pode censurar, criticar, né, julgar os outros, então não vamos fazer. Se ela diz que a gente tem que pagar o mal com o bem, vamos pagar o mal com o bem. É essas circunstâncias que a gente tem que estar consciente no dia a dia. Essa é a diferença do construtor e do destruidor. A parábola do construtor, Jesus diz, né, que o homem prudente, não é? Ele olha o terreno onde ele vai construir. Ele não constrói uma casa sobre areia. Ele constrói a casa sobre
rocha. Rocha é um símbolo. A casa também é um símbolo. O que ele quer dizer com a rocha? O que é uma rocha? É algo que é imutável, algo que é eterno, algo que não se dissolve, que é a lei de Deus. E o que é a casa? É a nossa casa mental. É você fazer uma construção mental, né, dentro da lei de Deus. Aí ele diz, essa casa pode vir uma tormenta, pode vir enchente, pode vir ventos, pode vir o que for, que essa casa não cai. A casa que foi construída na areia, a partir das ilusões do orgulho, a partir do egoísmo, a partir das vaidades, a partir do processo de autofascinação, essa casa vai cair no primeiro problema que vem. E é só enxergar a vida. Quando uma pessoa que é muito iludida, acontece algo como ela se desilude. Uma pessoa que é muito vaidosa se magoa com facilidade. Uma pessoa que é colérica, ela tende a ferir os outros com sua raiva, porque a casa dela está construída de forma errada. Mas é a casa mental, é os tipos de pensamento que você tem. Então, se você construir uma dentro da lei, que é a lei de amor, ela é eterna, ela é imutável, ela não se destrói com nada. Pode vir qualquer tipo de tempestade que ela vai sobreviver. Porque ela é feita de amor, ela é feita de vida, ela produz vida, e vida em abundância. Então ela nunca se acaba. Quanto à questão das gêmeas, eu também não tenho uma resposta 100%. Mas a resposta, no caso geral, assim no caso particular eu não tenho, é que são espíritos que têm tanta afinidade ou que têm um propósito, né, de outras vidas e que necessitam vir. Agora, esse propósito aí precisa se buscar dentro do Ministério da Reencarnação, onde está lá as fichas que dizem por que é isso aí. A mesma coisa, quando tem aqueles espíritos que nascem com cérebros juntos, não é? Às vezes são espíritos que são tão inimigos do passado que ficaram numa situação obsessiva tão grande que uniram ali, precisam nascer daquele jeito para resgatar isso aí, né? Até pode ser espíritos que estejam no fim do processo já, que já até se harmonizaram, mas como a lei, a justiça divina diz que tudo que a gente faz a gente tem que ser responsabilizado, acontece isso. Mas se é um gênios que vem do bem, todos dois, dá para se entender que é espíritos que são muito afins, que se gostam muito e que houve necessidade. Agora, qual é essa necessidade? Eu não tenho essa resposta. Nossa, bom? Perfeito. Eu já amava minha irmã, agora eu vou amar em dobro. Mas é isso, obrigada pela resposta e é bem, É por isso que você é está bem junto isso. com ela, pelo amor. Nossa, perfeito, perfeito, obrigada. Tá bom? Um abração. É isso, Cris. Sempre pelo amor, né, gente? Por melhor que seja, ou por pior que seja, é sempre por amor, não tem outro fundamento, né? Porque a lei ela é tão inteligente que muitas vezes a gente passa por problemas sérios e por estar cego nesse processo a gente não enxerga a bênção de Deus querendo que a gente se reconstrua, né? E a gente acaba desperdiçando as possibilidades. Mas é aquilo que o Jorge acabou de dizer, né? A gente vai estar num mundo aí para se equilibrar e ninguém tem data para chegar, nem nenhuma corrida para ganhar. E o importante é a gente se acolher, porque a partir do momento que a gente começa a olhar esse lado mais destruidor, vamos dizer assim, com o mesmo sentimento, ou seja, com um sentimento negativo, a gente só piora a situação. Então, que todo mundo aprenda a se acolher, realmente olhar para esse lado sombra e trazer para si, né? E saber que é uma parte de mim, e não uma coisa que eu quero que afaste, eu não preciso afastar esse lado, e sim acolher para me reintegrar, vamos dizer assim. Aí eu coloquei as meninas cochichando, né? Uma escutando alguma coisa como se fosse um absurdo, então ele diz assim, nesse período, o período da juventude, né? Com experiência mínima, tomam-se as mais graves decisões e as posições que constituem as bases de toda uma vida, às quais permaneceremos ligados até o fundo.
Se fosse justo responsabilizar o indivíduo, lógico seria que ele tomasse suas decisões na velhice, isto é, em estado de maior consciência e maturidade espiritual. No entanto, acontece o oposto. Ele faz o arremesso no momento em que é mais inexperiente, incapaz de prever, deixando-se cegamente dirigir pelos seus impulsos. Então, voltamos lá àquela figurinha, né, das idades, e a gente, durante a juventude, é a fase da vida onde a gente toma as decisões realmente mais importantes. A profissão que a gente quer seguir, a pessoa com que a gente quer ficar, casar, ou ficar próxima, né? E a gente vai lançando as trajetórias usando de puro instinto. E aí acontece o que a gente conhece, né? Só que tem um detalhe que a gente precisa compreender. Quando eu olhei esse slide, eu pensei, né? É impossível que a gente diga, eu não sei. Ou seja, Jesus veio há 2000 anos, 2000 e pouco, né? Fora todos os outros profetas e indivíduos que trouxeram para a gente a mensagem do amor. E a gente faz de conta que não sabe. A gente vive uma vida de ilusão, fazendo com que, pensando e agindo, como se o evangelho fosse uma utopia. E, na verdade, ele é que vai trazer o equilíbrio, porque a lei de Deus, na verdade, o evangelho retrata a lei de Deus. E para que a gente fique, né, atento em relação a isso, os que estão maduros já passaram por essa fase da juventude, os que são jovens, que temos alguns jovens aqui com a gente, e é preciso que a gente esteja desperto. E por mais que a gente não tenha um prazo, uma data, uma linha de chegada, mas é nosso dever evoluir. E é preciso que a gente observe que tipo de trajetória que a gente está lançando, os arremessos que a gente vem fazendo no decorrer dos nossos dias, né? Porque os arremessos, eles são feitos o tempo inteiro. Então, nos perguntamos, o que significam os impulsos que movem o indivíduo? Como existem? Quem os construiu? E ele diz, são eles o resultado do passado, porque dependem das qualidades com que o indivíduo construiu seu tipo de personalidade, que permanece definida por elas como um feixe de forças, em movimento, interligadas num campo dinâmico fechado. Então, o que é um feixe de forças, né? Essa personalidade que a gente fala tanto. É um conjunto de forças em movimento que fazem com que a gente pense de tal forma, haja de tal forma e lance as trajetórias. Então, pensamos de forma... o Jorge gosta muito de usar a cela, né? A gente vive numa cela, enjaulados ali na mente, pensando do mesmo jeito, na prisão mental, e todo pensamento que a gente tem, por mais que a gente tente pensar diferente, ele tem sempre um núcleo, vamos dizer assim. A gente acaba pensando a mesma coisa de várias formas, mas a gente não muda o cerne do pensamento, ou seja, eu não consigo pensar de outra forma. E isso está ligado ao meu passado, está ligado às vidas que eu já vivi. Vocês conseguem compreender, gente? Eu não sei se eu estou sendo clara, mas para mim é tão claro, assim, eu vivi várias vidas fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa. Um exemplo, querendo que as pessoas façam exatamente aquilo que eu acho correto. E eu faço isso ainda, né? Então, eu acho que o meu filho precisa agir da forma que eu acho certa, a minha mãe, a minha irmã, a pessoa que trabalha comigo. Então, eu quero que as pessoas façam aquilo que eu acho correto. O que sai disso, para mim, não é bom. Então, essa é uma forma mental. E eu provavelmente venho pensando isso há milênios. E não consegui desconstruir, ou seja, transformar isso em
não conseguir transformar isso em bondade, em entendimento, em não julgamento. Percebe como é complicado? E aí essas trajetórias que eu vou lançando, eu vou traçando o meu futuro. Porque a minha vida é pautada nesse tipo de pensamento. Eu estou dando um exemplo, né? Fora todos os outros que cada um tem os seus, e aí é um de vários, né? Vários tipos de pensamento que a gente tem. E aí ele diz, são essas as qualidades que estabelecem quais são as atrações e as repulsões que determinam no ambiente a escolha de uma coisa ou de outra. Então, a gente vai pegar o exemplo do irritado. Eu sou uma pessoa irritada e intolerante. Com quem que eu vou casar? Quem é que me responde? Que tipo qual é o traço da pessoa que eu vou encontrar para me casar? Quando eu falo ali em atração e repulsão, né? Se eu sou irritada, eu vou encontrar alguém que incite a minha irritação. Por quê? Porque é através do outro que eu me vejo. Então, o problema não está no outro, ele está sendo um instrumento de Deus. Mas através das atitudes dele, que está sendo um instrumento de Deus e que está me fazendo um favor, eu consigo ver a minha irritação. E aí, se eu consigo ver a minha irritação, que aí a gente volta para o assunto ali dos slides anteriores, eu consigo ver, poxa, então a irritação é um traço da minha personalidade. Eu preciso transformar, porque existe uma situação também que a gente entra muito, que é a questão do fazer de conta que não é. Ah, não, eu fiquei irritada, deixa para lá. Vou fazer outra coisa, vou passear, vou no shopping comprar alguma coisa, vou comprar um sapato, para esquecer essa irritação. O que acontece quando eu tomo esse tipo de atitude? Eu não sinto o golpe. Eu não transformo, eu quero esconder. É que nem a gente varrer a casa e colocar a sujeira lá embaixo do tapete. Daqui a pouco alguém vai levantar o tapete e a sujeira vai estar ali. Deu para compreender? Então, a vida é tão perfeita que coloca na minha frente pessoas, situações que fazem com que eu veja que tipo de comportamento que eu estou tendo. E aí eu reclamo. E aí eu quero bater, eu quero brigar, eu quero xingar, eu quero correr. Eu não quero vivenciar aquilo. Eu quero outra vida. E aí o que acontece? Ali ele fala da atração. Aí eu me separo. E aí eu caso de novo. E vou casar com quem de novo? Entende? Não tem jeito. E aí a pessoa diz, poxa, mas eu tenho dedo podre? Só arrumo pessoa que me irrita? O irritado sou Oi, eu. Cris. Oi, amor. Quem é agora? Eu não identifiquei essa voz. Sou eu, Adriana. Oi, Adriana. Fala. Então, agora eu me lembrei não de... Tu tá falando de uma coisa até que a gente começa a rir, mas eu me lembrei de uma situação mais complicada. Por exemplo, mulheres que sofrem com maridos que são violentos, né? E acontece exatamente o que tu falou. É a mesma coisa? Sim. Claro, eu tento sempre trazer com uma entonação mais leve, porque o assunto é pesado, né? Mas é bem a mesma coisa, é a mesma coisa. O Jorge até tem eu não sei do caso, mas ele comentou comigo que tem um caso no livro que achou muito bacana. E a gente vê, né, na TV, acho que eu comentei mesmo numa das primeiras aulas ali, que tinha uma mulher que ela foi agredida no primeiro casamento, aí conseguiu se separar e tudo, casou de novo e foi agredida novamente, né, pelo outro marido. Eu lembro que tu falou. Uhum. Sim. Não, então tá, Cris, obrigada. Eu não sei se o Jorge quer comentar alguma coisa. Fala, Jorge, levantou a mãozinha. É só para lembrar que essa questão ela está bem, como todas as outras, bem dentro da justiça divina. Sim. E da lei de causa e efeito, do retorno do efeito. Muitas vezes, não sei de caso particular, mas vamos falar de um contexto geral, um espírito nasce homem, bate, e a lei ela trabalha assim, ela trabalha que nem um pêndulo, tanto que no Evangelho ele diz, né, aqueles que se
Se elevarem, serão rebaixados. Então, quando nasce homem e bate na mulher, na outra encarnação ele nasce mulher. E a mulher nasce homem. E aí eles vão trocando de posição, até que alguém resolva perdoar. Então, e se o espírito ele continua a fazer isso várias e várias vezes, ele tem várias e várias circunstâncias que ele vai precisar passar para aprender. Então, há sempre uma lei, um trabalho da lei de equilíbrio junto com a lei de compensação. Se o cara desequilibrou para o mal, na outra encarnação ele compensa, né? Ao invés dele ser algoz, ele vai ser vítima. Na outra muda de novo. Ao invés de ser vítima, ele vai ser algoz. Vai mudando, até que alguém canse e resolva estabelecer um perdão e resolva refazer a trajetória como a Cris está explicando. Então, esses casos, às vezes, vêm de muitos e muitos milênios atrás, né? Então, são questões que vêm perdurando muito tempo, tá bom? Não são coisas que começou nessa vida. Elas começaram muito lá atrás e pode ser que elas estejam aí numa compensação por vários séculos, né? Era isso que eu queria explicar. Tá bom, Cris? Valeu. Pois, Ficou claro, Adriana? então, eu ia perguntar para ele o seguinte, é difícil porque a gente sempre não está consciente, né? Vocês usaram uma palavra que eu não me recordo agora, mas a gente não está consciente. E o que seria esse perdão? É um dos dois chegarem à conclusão de que aquilo é errado e pedir perdão para o outro? Na prática, como é que aconteceria esse perdão, Jorge? Quando você... foi muito boa pergunta, Adriana. Porque, veja, você tem uma situação que vem perdurando. Em uma vida, uma é vítima, o outro é algoz. Na outra, muda, né? O algoz vira vítima, a vítima vira algoz, e assim vai mudando. Sim. Okay? Quando chegar na sua vez de ser vítima, você recebe o golpe e perdoa. No livro Pensamentos do Balde, que a Cris até já postou aí no grupo, tem 7 casos que o Balde estuda com parâmetros na lei divina, como a lei divina atua em cada caso. E tem um caso de um homem que é alcoólatra e chega em casa todo dia bêbado e bate na mulher. E a mulher se resigna com aquela situação. E só que chega no limite, Deus sabe esse limite. E quando chegou naquele limite, que ele foi agredir, ele teve um infarto e morreu. Ele foi retirado da vida pela lei de Deus, pelo abuso que ele estava cometendo, né? E esse abuso era mais para proteger também a ele, porque ele arruma mais culpa para ele e mais retorno do golpe para ele do que ele poderia aguentar numa outra vida. E ela se tornou inocente. Sempre na lei de Deus você vai encontrar a questão da inocência e da culpa. Em todos os momentos da nossa vida, nós estamos tendo uma oportunidade de nos tornar inocente perante Deus ou continuarmos culpados. Então, quando a gente recebe, vamos esquecer esse negócio de bater, né? Recebe os golpes da vida, seja eles qual for, através de todos os instrumentos que Deus nos coloca, e a gente se resigna, e a gente aceita, e a gente procura compreender qual é a ideia de Deus para aquele momento, então a gente começa a se tornar inocente perante Deus. Quando você se torna inocente, você tem proteção da lei. Então, aquele golpe ele não pode ir além, né, do que seja suficiente para você se redimir, para você se tornar inocente. Tudo é feito de forma justa, tá bom? Eu não sei se eu expliquei para você, senão você... Agora entendi sim, Jorge. Muito obrigada. Ok. Jorge, Carlinhos. Oi, Carlinhos. Olha só, ali quando tu falou, né, da vítima e o algoz, vamos ver, na minha vez eu venho para ser algoz, mas eu escolho não ser. Também tem um perdão aí, né? Também. Os dois podem. Você pode escolher não bater, e se você escolher bater, o outro pode escolher não revidar. Certo. Aí resolve o problema, né? Certo. De um dos dois jeitos resolve o problema, pelo menos para um. O ideal seria resolver para os dois, um não bater e o outro não apanhar, né? Sim. Aí resolveria para os dois. E os dois se harmonizar. Certo. Não?
Valeu. E uma questão instintiva aí, né, Carlinhos? A pessoa traz aquele ódio de outras vidas, né? A vontade de revide é muito grande às vezes. E aí estão os Sim. femicídios, está todas as situações que acontecem hoje, né? Então, mas se a pessoa conseguisse, porque na verdade ele não encarnou para bater, ele encarnou para perdoar, Certo. não é? Deus não colocaria Aí ninguém chega aqui e não em um resolve não corpo, uma perdoar. E vida. aí Oi? chega aqui e faz tudo diferente. Não consegue, não perdoa e vai dar o troco, né? Não é assim que a gente faz também, não? Verdade, verdade. Não de bater, mas nos outros Sim, aspectos. sim. Até A gente sempre não pode fazer na o palavra, a gente melhor. não quer. E Isso, na palavra a gente quer falar mais alto, quer dar a última palavra, não quer deixar o outro falar. Ah, não, ele falou, tem que revidar na fala. Então sempre é não assim. é? Verdade. Porque se a vida fosse uma beleza, ninguém separaria, seria uma harmonia completa. Mas ninguém encarna para fazer o mal. Todo mundo encarna para se redimir do mal que fez. Mas chega aqui e acaba que faz de novo, né? Então tem duas soluções: ou ele não bate, ou, se for questão de bater, o outro não revida. Dos dois jeitos se soluciona o problema, pelo menos para uma das partes. O ideal seria que um não batesse, assim o outro não apanha, ambos se perdoariam e seguiriam em frente, né? Isso. Mas, tirando a parte física, isso serve para qualquer outro aspecto moral que a gente esteja vivendo. O perdão é a melhor coisa que cada um pode fazer por si. No O nosso nível orgulho é destruidor, evolutivo, né? O orgulho é é, destruidor, o perdão é construtor. então, no nosso nível evolutivo, não tem virtude mais importante que o perdão. Por quê? Porque nós estamos encarnando com as pessoas que foram nossas inimigas no passado, que nos fizeram mal e que nós fizemos mal. Então, nós temos de tudo. Uma parte nós fizemos mal, uma parte elas nos fizeram mal. Se todo mundo se perdoasse, não haveria problema. No meio de tudo isso, há uma lei de equilíbrio. Deus coloca os espíritos que a gente tem boas afinidades, para a gente não viver só do ruim, né? Então, a gente tem a maior parte do que a gente fez mal e do que a gente recebeu mal. E do outro lado, nós temos alguns que nós somos muito afins, que a gente gosta muito. Todo mundo tem isso, né? Cada pessoa tem aquela que ele olha e o coração palpita e ele... Isso não tem nada a ver com a parte sexual nem nada, é afinidade espiritual mesmo, de você estar bem com a pessoa, né? De você gostar de conversar com ela, de estar com ela, porque há uma Sim. combinação fluídica, não há uma dessemelhança, uma repulsão no fluido. Então as coisas se combinam. Por outro lado, quando você acha uma que você não gosta, Aí né, bate de o frente. fluido, o coração já bate mais rápido, você fica meio desconfiado. Então todo mundo sabe aquele que realmente não gosta. E se tivesse atento, procuraria se reconciliar com esse, porque esse é o trabalho que tem que ser feito. Valeu, Jorge. É isso. Tá bom, gente? Jorge. A Vamos Paty perdoar, quer então. a Cris Tessarolo quer falar. Oi, gente. Tudo Oi, bem? querida, Vocês estão me tudo. vendo? Sim. Sim? Tá deitada a câmera porque eu não me vejo. Tá, não, tô te vendo sim. Tá bem bonita, Tá. por sinal. Tá, que bom. Então, eu queria me redimir, eu queria não ser mais assim, porque eu sou muito irritada. Acho que durante muitos anos das minhas vidas passadas e todas, e a irritabilidade é muito alta em mim. E eu queria uma fórmula para eu, nessa vida, tentar mudar uma pequena porcentagem que seja. É difícil, é muito difícil, é difícil para quem convive comigo, é difícil para mim, que às vezes nem eu me aguento. Queria uma ajuda. Então, primeiro, né? Olha, a ajuda tá aqui. A gente está se ajudando, né? Então, o fato de tu estares aqui, de tu estares interessada em tudo isso que a gente vem falando, as orações que tu vem fazendo, que tu me disse que tu estás fazendo, isso já é um grande passo, sabe? E precisa ter paciência e se acolher, Cris, porque tá tudo bem, né? O fato do despertar para isso
Quantas pessoas têm esse mesmo tipo de comportamento e nem conseguem perceber e acham que está tudo ok, né? Então, eu acho que tu precisa olhar para ti e realmente dizer que tá tudo certo. E dar tempo ao tempo, que eu acredito que tu já está aí no lucro, né? Não sei se o Jorge quer falar alguma coisa, mas é o que eu penso. O Cris, poderia mandar aquela aula do Evangelho de ontem para ela, acho que caberia, né? É tudo que ela precisa ouvir está ali, né? Mas, Cris, assim, ó, você precisa determinar, não tem uma fórmula, ok? O que você precisa buscar é, primeiro, a sua irritação é efeito, ela não é causa. Tá? O que causa a sua irritação? Qual é a causa da sua irritação? Que é possível que você se revolte com tudo que acontece com você. Então, a causa da sua irritação é a revolta. A tua revolta ela é sempre contra Deus. E ela causa um afastamento dentro de você, entre você e Deus, entre você e o teu self, que deveria estar dirigindo a sua vida. Então, o que prepondera na sua personalidade é a personalidade nervosinha, como diz a Cris. Pela não aceitação do que você está vivendo, do que você está passando. Você não aceita, você acha que não merece. Então, toda revolta ela tem um componente de arrogância. E toda arrogância tem um componente de fascinação, de se achar melhor do que realmente é. Aí estão as causas. Se você compreender essas causas e começar a trabalhar as causas, aí você consegue amenizar a tua irritação e a tua estrutura colérica, né? Por outro lado, você não vai deixar, nunca vai se tornar uma pessoa calma. Você vai controlar a tua irritação, vendo a sua irritação, sabendo a causa dela, estudando isso, né? Entendendo que isso é uma fascinação de se achar que não merece o que acontece, que está tudo injusto, que, sei lá, a família, o trabalho, as pessoas que vivem com você, está tudo errado. É mais ou menos por aí. Porque você se acha melhor que todas essas pessoas. Então, isso tudo cria uma revolta muito grande, uma não aceitação daquilo que é, da proposta de Deus para a tua encarnação. Então, você precisaria se harmonizar com tudo isso, controlando essa irritação, não deixando que essa personalidade te domine a ponto de fazer com você o que ela acha que tem que fazer, deixar você nervosa, irritada. Não é? Tem outras consequências, além de você estar nervosa, que você não percebe, mas tem. Eu não vou falar isso agora. Então, o autocontrole e o autodomínio sobre o seu mundo cria uma aproximação com Deus, com o teu self. E aí as coisas vão começar a ficar mais administrável para você, menos sufocante, menos dolorida. Porque toda vez que você escorrega, o teu sensor, não é? Ele vai te culpar, ele vai te criticar, ele vai te jogar lá para baixo. Então, é um processo que é uma roda, né? Você entra num sistema de arrogância, de nervoso, de irritação e de culpa. Então, não tem saída para você. Você vai girar em torno disso aí. Tudo vai te irritar e tudo você vai se sentir culpada. Tudo você vai se censurar, tudo você vai se sentir mal, o peito vai ficar oprimido, a vibração vai cair, a energia vai cair e você vai se sentir muito mal. É isso que vai acontecer até que você resolva assumir o comando do seu mundo, ser a senhora do seu universo e não deixar que o instinto te domine. E a Cris falou muito bem, né? É só continuar aqui que você vai aprender a fazer tudo isso. Tá bom, Cris? Tá bom. Eu vejo assim que quando eu consigo ficar em sintonia, é exatamente o que tu falou, sabe? Quando eu consigo ficar em sintonia com Deus, assim, com um pouco mais, um pensamento mais elevado e me policiando e eu consigo ficar vibrando melhor e numa energia melhor e consigo
quando vem essas irritações, essas aprovações, e elas passam mais brandas, e eu consigo lidar melhor com isso, sabe? Mas às vezes elas vêm muito assim, e é pesado, e às vezes o meu copo de água transborda. Mas é normal, você tem que ter paciência, né? É o que eu te falei, você está conquistando um autocontrole, um autodomínio. Você começou, você já está vendo. Alguma coisa você já consegue. É só você agora dar expansão para o autocontrole e o autodomínio. O impulso ele não vai deixar de vir, ok? Com o tempo, ele vai diminuir a força, a tenacidade. Você vai poder controlar ele. Ele não vai mais te controlar. Agora você tem momentos, não é, de calmaria e momentos que ele vem com muita força e te domina. Mas é normal, Cris, né? Paciência, né? É um processo. Não vai fazer em uma semana, em um mês, nem em um ano. É um processo. Quanto mais estado de atenção, quanto mais você estiver presente no seu mundo, olhando, observando, vendo esses impulsos chegarem, né? E tendo autocontrole, mais feliz você vai ser. Porque isso te aproxima de Deus. A irritação te afasta de Deus. Em Deus está a alegria. Afastado de Deus está a tristeza. Em Deus está a felicidade. Afastado de Deus está a infelicidade. Em Deus está a saúde. Afastado está a doença. Então você tem que procurar ficar com Deus. Tem algo que você pode fazer, e a Cris já ensinou, que é fundamental. Todas as vezes que você perceber que o impulso vai te dominar, entre em prece. Porque você vai entrar em comunhão com Deus. Você não vai se afastar dele. Pede ajuda para o teu anjo da guarda, que o socorro vem. Pode ter certeza que vem. Tá bom? E é um processo, é continuar, continuar, continuar. Sempre em frente. Tá bom, tá ótimo. Muito obrigada pela orientação. Ô, Cris, não esquece da vontade. A vontade, ela é um mecanismo que a gente precisa desenvolver e que a gente tem um poder muito grande dentro da gente que a gente não utiliza, né? Então, a gente precisa ter tenacidade e vontade. E com certeza, é como o Jorge acabou de dizer, não vai ser em um ano, a gente já está nessa caminhada há um tempo, e nossa, e tem muita coisa para resolver, muita mesmo, mas essa melhora vai chegando, né? E quanto menos tu ficar ansiosa por isso, mais o processo é tranquilo, né? Beleza? Obrigada, é porque hoje foi um dia bem difícil. Tá bom, meu amor. Fica bem, viu? Obrigada. Então, gente, continuando ainda nesse slide, que ele tem muita informação bacana, eu fiz uma anotação para a gente falar um pouco sobre os hábitos, né? Porque, assim, a gente fez uma construção no passado, alimentamos isso Minha tudo... orelha fica doendo, Maria. Deixa eu tirar só um pouquinho. Daquele outro lado. Então, a gente fez essa construção do passado que a gente já sabe, né? E a gente é alimentado por falta de vontade, por preguiça. A gente tem muita preguiça mental, preguiça de sair desse estado. Muitas vezes as pessoas se comprazem do sofrimento, né? Já falamos sobre isso, parece que tem gente que gosta de acariciar o sofrimento, fica naquele estado nostálgico, de tristeza, e sabe? E aí a gente faz o quê? A gente cria um hábito. Cria um hábito. Cria um hábito de reclamar, de julgar, de se sentir triste, de ninguém me ama, ninguém me quer. E olha, a vida vai virando, sabe, uma coisa arrastada, assim, e a pessoa vai ficando pesada. E aí o que eu faço? Eu criei um hábito. E como é que eu saio disso? Né? E esses hábitos, eles algemam a gente ao sofrimento e à dor. Então, cuidem, porque o hábito, como que se constrói um hábito? Começa por um desejo, um pensamento, uma palavra, um ato que se repete e vira um hábito. E aí, quando a gente viu, já tem um hábito. Tem hábitos, os hábitos materiais, eles são muito fáceis de ver. Ah, de manhã, eu levanto,
Levanto pelo lado esquerdo da cama ou direito, sei lá, cada um tem o seu, ponho o chinelo, vou no banheiro, escovo o dente, tomo café, sei lá, cada um tem o seu. Ai, não levanto sem chinelo. É um exemplo para a gente ver como as coisas pequenas, a gente não faz diferente, porque parece que se fizer diferente, alguma coisa ali não vai depois dar certo. Tu cria hábito, e isso a gente vê, né? Tem gente que passa todo dia pela mesma rua, e assim dá para dar vários exemplos. E agora vocês imaginem os hábitos mentais que a gente tem de pensamento, a forma como a gente pensa, que também são hábitos de pensar do mesmo jeito. E isso tudo eu vou fazendo o quê? Eu vou imprimindo no meu subconsciente o que não é benéfico. Então, se eu quero criar um hábito, então que eu crie bons hábitos. Vamos criar bons hábitos. Tem um livro muito legal chamado O Poder do Hábito. Quem puder ler, ele fala muito sobre isso. E ele diz, inclusive, né, que às vezes a gente mudando um hábito, a gente consegue fazer toda uma transformação em relação a essas questões de pensamento, de formas mentais, né? E é isso. Que horas são? 15 para... Nossa, hoje a gente falou muito. E aí ele diz assim: desde o ingresso na nova vida, tudo está fixado. O que significa que já estava estabelecida a direção da trajetória. Porque o arremesso que eu fiz lá atrás foi feito desde o final da vida precedente, pelas forças livremente em movimento e que acompanham o indivíduo até a sua exaustão. Então, quando eu chego nessa nova vida, eu já chego, o ingresso da nova vida já está tudo fixado. Mas nós vamos chegar lá, porque senão vocês vão perguntar, dizer assim, ah tá, mas então não adianta eu fazer nada, porque o que é para acontecer vai acontecer? Calma lá. Assim, tudo se faz segundo a lógica e a justiça, ou seja, a justiça da lei, que a gente já viu. Ocorre no momento devido, corresponde ao mérito, respeitando a devida responsabilidade. Quando o indivíduo atinge a maturidade, não é necessário que ele seja esperto e consciente para escolher, porque a escolha já foi feita, sendo essa mesma escolha a consequência do tipo de trajetória que foi lançada. Agora ele já não pode mudá-la e é por isso que ele se apresenta sob a forma da fatalidade do destino. Então, o que ele quer dizer? Eu fiz as minhas escolhas, eu vivi uma vida, abriu minha mala, fechou minha mala e eu fazendo as mesmas coisas, vivendo no instinto o tempo inteiro. Que trajetória que eu lancei para a vida seguinte? Eu trouxe um destino pré-fixado. Só que a gente vai ver mais para frente que dentro desse destino, vamos dizer assim, existem várias possibilidades e probabilidades. Porque eu venho com um período determinístico, ou seja, eu lancei ou eu plantei, fica mais fácil, eu vou ter que colher. Só que sempre existe um espaço para novas plantações, ou seja, o tempo inteiro, que é todos os exemplos que a gente deu ali. Ah, se eu perdoo, se o outro bate, o outro não bate. Então, à medida que eu vou reagindo a isso tudo, ao meu destino, a essa fatalidade que eu mesma construí, eu vou fazendo o quê? Eu vou lançando novas trajetórias para uma nova vida, ou para essa ainda, né? Porque a partir do momento que eu entendo que eu não posso me revoltar, que tudo acontece mediante ao tipo de comportamento que eu tenho, a personalidade que eu tenho, eu entendo, eu passo por aquela situação, eu compreendo, eu aceito e lanço uma trajetória nova, mas uma trajetória positiva e não mais negativa. Ou seja, eu deixo de usar o instinto, eu passo a usar a minha inteligência, eu percebo qual é a minha forma mental, eu consigo modificar através da compreensão e do acolhimento e lanço uma nova trajetória. Alguém quer falar alguma coisa? Vou passar para o próximo. Podemos assim compreender o que é o destino.
a técnica funcional desse fenômeno, que é a lógica de sua estrutura determinística, que se parece violar o nosso livre-arbítrio. Na realidade, respeita-o plenamente. Por que ele diz que, na realidade, respeita-o plenamente? Porque a gente diz assim, porque eu sofro, porque isso comigo, né? E por que só acontece comigo? Então, a vida faz o quê? A lei é justa. Então, a lei respeita o meu livre-arbítrio. Por quê? Porque fui eu que escolhi. Eu não lembro. Existe o esquecimento justamente para isso. Porque vocês imaginem olhar para o lado ou ter um filho que eu amo tanto e saber quem foi aquela criança numa outra encarnação. Como eu reagiria? Eu teria condições de amar, se já é difícil muitas vezes eu desconhecendo, imagina eu conhecendo, dentro dessa imperfeição que é o que a gente está e não o que a gente é, porque a gente é perfeito, mas dentro dessa imperfeição que a gente se encontra, o esquecimento, ele é uma bênção. Do contrário, não seria possível evoluir. E quando a gente fala de reencarnação, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, é muito bacana a gente entender a reencarnação como uma grande oportunidade. Porque na maioria das vezes, quando a gente fala em reencarnação, as pessoas são muito preocupadas em saber o que foi, que deixou de ser, quem foi a minha mãe na outra encarnação, o que o meu filho foi, e deixa de realmente dar importância para o que importa, que é o amor, que é o aparar essas arestas, que é o transformar essa personalidade, que é sair dessa cadeia, né, de pensamento, dessa cadeia que a gente vive preso, que a mente da gente vive presa. Quer falar alguma coisa, já? Só para eu dar um... Oi, Cris. Não, tá tudo bem. Tudo bem, tá bom. Vamos lá. Chegou a sua vez de falar. Então, a vida não usa de violência com a gente, né? E sim de respeito à responsabilidade de cada criatura. Cada criatura vai ter que dar conta, vai ter que ter responsabilidade sobre os seus atos, sejam eles conhecidos ou desconhecidos. Então, quando a gente reclama muito, porque o fulano é assim, por que me acontece isso? Tá na hora da gente olhar para isso tudo com entendimento e compreender realmente que é necessário. E como a lei é justa e benéfica, exatamente tudo que nos acontece é para o nosso crescimento. Por mais que a gente ache que não, né? Que a gente é injustiçado, que a gente não merece. E outras cositas mais. Eu achei essa figurinha muito legal. E aí ele diz, por exemplo, se explica como irmãos, nascidos dos mesmos pais e crescidos no mesmo ambiente, recebendo a mesma educação, percorrem vidas diferentes com destinos diversos. Então, vocês imaginem, e aí as pessoas dizem, né? Nossa, mas criou 5 filhos e parece é como 5 filhos é como 5 dedos, todos diferentes. E é por isso, porque nós não somos uma tábua rasa. Nós viemos com uma grande bagagem reencarnatória e que aí tudo que a gente já conversou, que no decorrer da vida, isso tudo vai aflorando e cada um vai mostrando a que veio, né? E aí eu coloquei várias figurinhas ali, ó, reclamão, fofoqueiro, atrasado, cri-cri. É negativo? Porque eu achei essa figurinha bacana, mas poderia ser o positivo também, né? O indulgente, o amoroso, o caridoso. E é isso, assim, para a gente ver como que é interessante essa questão do que cada um traz, qual é a forma mental de cada um. E essa questão da forma mental, ela é muito interessante, porque normalmente a pessoa que tem um tipo prepondera. Nós somos tudo isso, mas um tipo prepondera. Ou seja, eu sou ciumenta.
Então, essa forma mental de ciúme, ou eu sou preguiçosa, é mais fácil de exemplificar. Preguiçoso, acho que todo mundo é, né? Mas vamos lá. Eu tenho uma preguiça exagerada. É minha forma mental. Então, tudo que eu fizer, eu vou imprimir a preguiça. Seja no trabalho, seja em casa, seja para pensar, seja para executar qualquer tarefa, ou até para me tirar de um movimento como esse negativo. Se eu sou ciumenta, eu vou imprimir o ciúme em tudo que eu faço. Eu vou ver tudo com ciúme. Eu vou ter ciúme dos meus irmãos, eu vou ter ciúme da minha mãe, eu vou ter ciúme que alguém tem alguma coisa que eu não tenho, alguém pensa do jeito que eu não penso, e assim eu vou imprimindo a minha vida com ciúme. Porque normalmente eu tenho todos os defeitos, mas um prepondera. E esse que prepondera é o que precisa de mais carinho, vamos dizer assim. De ser mais... esse que precisa ser acolhido. Todos os outros sim, mas esse com mais intensidade, talvez. E é muito importante que a gente perceba quem prepondera na mente da gente. Se é o nervosinho, se é o folgado, se é o grosseiro, se é o mentiroso, se é o mal-humorado. Isso é autoconhecimento, né, gente? E aí ele diz, que o patrimônio pessoal de um não é o mesmo que o outro. E o que é o patrimônio pessoal? É esse feixe de forças, esse conjunto de forças que é a nossa personalidade, que cada um traz a sua, construída há milênios. A gente faz dessa forma repetitiva, porque os textos do Valde, eles são repetitivos sim, e a gente já falou isso aqui, então eu vou repetir, que a gente só aprende por repetição. Então, vocês vão ouvir muitas vezes a gente falar de coisas que a gente já falou, porque é através desse movimento de repetição que a mente da gente vai adquirindo esse novo conhecimento até o momento que haja um encaixe. O que é o encaixe? Às vezes a gente fala, poxa, não entendi, não estou compreendendo muito bem. E aí eu estou lá desligada, como aconteceu comigo uma vez ali, varrendo alguma coisa, porque parei, puxa, olha aquilo que eles falam lá, tal, é assim, encaixou. Encaixou o que é? A minha mente encaixou com o meu coração. Ou seja, eu compreendi. Porque enquanto fica na mente, é só mais uma informação. Por exemplo, eu leio um livro, leio outro, leio aquele outro, mas não encaixa. E a partir do momento que encaixa, é um conhecimento que eu levo para o resto da minha vida. Ou seja, para o resto da minha vida não, porque somos seres imortais. Então, a partir do momento que encaixa, é um conhecimento que fica. Ou seja, quando eu reencarnar, no meu subconsciente já vai estar impressa essa informação, porque houve um encaixe, houve um entendimento. Ok? E, portanto, só podem seguir trajetórias diferentes. Então, cada um com a sua personalidade, consequentemente, cada um com a sua trajetória. Na mesma casa, os procedimentos não são iguais, e da mesma coisa farão usos diversos. O que decide mais do que aquilo que a vida nos oferece é a aceitação do que se prefere, e isso depende exclusivamente do indivíduo. Então, é bem aquela história, né? Tem gente que pega um limão e chupa o limão e faz cara feia, tem gente que pega o limão e faz uma limonada muito saborosa. E é isso, um exemplo simples, mas é o que a gente faz com a vida da gente. Tem pessoas que dentro de um problema conseguem vislumbrar possibilidades imensas de evolução, e tem pessoas que dentro do mesmo problema conseguem se afundar de uma forma inimaginável. Alguma dúvida, gente? Posso continuar? Deixa eu ver aqui. Falta 3 minutos, nem tem como ir para o próximo. Ô, Cris. Oi. Não, eu queria ter uma dúvida que é assim,
quando a gente está no processo do curso online, é como se a gente tivesse um grupo de médios também trabalhando no mesmo horário e como se fosse no presencial. Posso te contar uma coisa? É, Quando eu me preparo para a aula, independente de que, porque eu digo me preparo para a aula porque eu abro a sala, né? Independente de que seja a exposição, porque nós somos um grupo, mas aqui a gente interage, então, hoje a exposição é de responsabilidade minha, mas que todos aqui tenham a mesma capacidade de falar sobre o assunto, né? Mas quando eu abro a sala, que eu faço todo o esquema aqui do Zoom, eu faço uma oração e já peço para que as equipes espirituais se dirijam para a casa de cada participante. E com certeza, a partir do momento que vocês se sintonizam com a gente e que a gente faz essa abertura, vocês já estão recebendo auxílio, com certeza. Eu acho que o Jorge talvez gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso. O trabalho da espiritualidade, gente, ele é muito maior que o nosso. Eu acho que eles fazem 99% e a gente faz 1%. Jorge, Oi, quer falar alguma oi, coisa? Cris. Não, é isso que você falou aí. O trabalho, Cris, ele é feito a nível de pensamento, tá? Ele, na verdade, se você pensar o bem, fizer o bem, independente de onde você esteja, você está protegida. A casa espírita ela tem um papel fundamental e todos devem se dirigir a ela, mas não é só lá. Você pode... Diz que a maior igreja do mundo é a natureza, né? Se você tiver uma firmeza de pensamento e de propósito e você fixar seu pensamento em qualquer lugar que você esteja, você está em comunhão com Deus e com todo o universo. Do mesmo jeito, se você estiver pensando mal, você pode estar dentro de uma igreja, de uma casa espírita e tal, você também vai estar mal acompanhada. É o pensamento que manda, é a tua vontade que manda. Todo mundo é médium, independente de querer ou não. Todos nós aqui somos médios. E Jesus já colocou isso, né? Onde uma ou duas pessoas estiverem em meu nome, lá eu estarei. Se nós estamos aqui em nome dele, estudando a lei de Deus, nós temos toda a proteção que você possa imaginar. Tá bom? São 9 horas, alguém quer fazer encerramento? Posso fazer, Cris? Tá aí, minha querida. Tudo bem? Cheguei meio no meio do negócio aí, não quis. Uhum. Por favor, faça sim. Mas eu faço. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecer por esse momento que tivemos de estudo, de sintonização com nosso anjo de guarda, que essa energia possa perdurar pelos nossos lares, pelo nosso coração. Agradecemos por essa oportunidade e agora vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que for mal. Em nome de Deus e da espiritualidade amiga, a gente encerra essa aula de hoje. Que assim seja.